acredito que todos, né, já estejam aqui. Vou começar então a compartilhar com vocês uma apresentação, né, sobre esse tema. Qualquer dúvida, gente, pode perguntar, pode parar a explicação, tá? Então vamos lá. Então tá aqui a nossa apresentação da aula de hoje. Pegou Vinícius aí. Então vamos lá. Todo mundo consegue ver a tela que eu estou compartilhando aí com vocês? Então, vamos relembrar, né, um pouquinho do que nós já comentamos semana passada, que a gente iniciou esse assunto, e tocarmos a respeito aí dessas mudanças que foram feitas na representação dos modelos atômicos. Então, gente, essa preocupação, né, essa ideia de entender, de compreender como a matéria era formada, como eu já disse a vocês, ela é bem antiga, né? Ela vem desde a Grécia Antiga, né? Primeira tentativa, né? A primeira relação feita com esse assunto foi feito por Leucipo, um filósofo grego, né? Que determinou que a matéria ia se dividindo até que chegava a uma partícula bem pequena e dali em diante não era mais possível fazer essa separação, essa divisão, tá? Na época, ele comparou, né, essa divisão aí, essa partícula menor aí, que era aonde chegava, né, essa divisão da matéria, a um grão de areia. Aí, algum tempo depois, um outro cientista chamado Demócrito faz a denominação que essa pequena partícula deveria ser chamada de átomo. Por isso, Demócrito é considerado o pai do atomismo grego. Só que na época, né, gente, tinham grupos, né, ou filósofos que se organizavam, né, devido às suas proximidades, aos seus conhecimentos. Então, lançam uma outra ideia dessa constituição da matéria, defendida pelos filósofos Platão e Aristóteles, que disseram o seguinte, que a matéria era alicerçada em cima de 4 pilares: a água, a terra, o fogo e o ar. Então, para eles, a organização, né, o arranjo desses pilares é que produziam as matérias diferentes, tá? Na época, gente, como Platão e Aristóteles eram pessoas mais influentes na comunidade, né, mais próximo dos estudiosos, né, dos eram frequentadores, né, e estavam ali mais próximos dos diretores das universidades da época, essa ideia defendida por eles foi a que perdurou, né, durante esse período. E a defendida por Leucipo e Demócrito ficou esquecida, escondida. Como disse já a vocês também, nessa época não se preocupava com a parte experimental, né? Faziam-se as análises e só colocavam as teorias. Não tinha a parte experimental para comprovar aquele estudo. Aí, algum tempo depois, né, quando a ciência já se instaura, né, já temos essa questão aqui de verificar, né, né, colocar uma teoria e provar que ela realmente é verdadeira, começamos então a tentativa de representar, ou seja, criar modelos que nos desse a ideia desses átomos, tá? Aqui nós vamos falar do primeiro modelo com base experimental, que foi divulgado, né, e apresentado por Dalton, um cientista inglês,
em 1808, mais ou menos, tá? Naquela época, gente, já se falava em leis ponderais. O que é isso, Lília? Seria a questão da, da lei da conservação da massa, proposta por Lavoisier, que diz para gente que em uma reação, né, toda a massa que inicia essa reação é a mesma massa que vai terminar daquele determinado elemento, né? Isso, gente, sempre tá em um local fechado, né? Porque a gente tem que levar em conta sempre a questão dos gases, né? Que se o nosso experimento for realizado em um local aberto, né? Vai haver a perda de massa desses elementos gasosos, tá? E principalmente da lei das proporções constantes, defendida por Proust, tá? Seriam essas duas aí a base dessas leis experimentais. Então, Dalton fez o seguinte, né, em cima disso, ele realizou exaustivos experimentos, né, diversas vezes ele repetiu aqueles experimentos e chegou à seguinte conclusão, que o átomo era uma partícula maciça e indivisível. Olha só, gente, acabou retomando aquela ideia proposta pelos filósofos Demócrito e Leucipo lá na Grécia Antiga, e que não foi muito aceita naquela época, né? Aí, em cima disso, gente, né, essa primeira representação, a gente sempre vai procurar associar o modelo atômico criado, né, defendido por esse cientista, a algo do nosso cotidiano, porque fica fácil vocês relacionarem, é mais difícil de esquecer. Então, falou em modelo de Dalton, esse modelo, né, que o átomo, essa partícula aí, né, ela seria maciça e indivisível, associa, lembra da bola de bilhar, ou bola de sinuca, né, que é uma bola, né, que tem uma certa massa e difícil de ser dividida, por isso a gente faz essa associação. Esse modelo vigorou até 1897, tá? Já vou explicar por que ele foi descartado e tinha essa representação, tá? Essa esfera, ó, e aqui toda composta de massa. E para Dalton, né, chegava nesse ponto, o átomo não conseguia mais se separar. O átomo seria, então, a menor partícula, né? Como já havia sido exposto pelos filósofos lá na Grécia Antiga. Aí, gente, em 1897, um outro cientista, também inglês, chamado Thomson, começa a analisar experimentos, né, e fazer experiências com tubos de Krupp. Que é isso? Seriam, né, tubos aonde a gente tem um lado, né, uma extremidade aonde se encontra o nosso lado positivo e o outro, na outra extremidade o polo negativo, tá? E dentro desses tubos tem o tubo, né, é composto por uma torneirinha, tá? Uma abertura que a gente consegue retirar todo o excesso, né? Todo o gás que não seja o que a gente está utilizando no experimento. O que ele começou a observar? Que sempre que era colocado um gás dentro desse tubo, o comportamento era sempre semelhante. O gás, independente de qual fosse, ele era colocado ali e ele se deslocava em direção ao polo negativo do tubo. E a sombra, né, uma certa luminosidade que era provocada por esse gás, ela sempre se formava do lado, né, do nosso polo positivo. Então, Thomson começou a questionar, mas por que sempre é esse comportamento que os elementos, né, que os gases que são colocados aqui dentro dos tubos de Krupp mantém? Se o átomo, né, ele chega naquele ponto, ele não tem partícula, ele não tem mais nenhuma divisão.
Então, estudando essas experiências, Thomson chega na seguinte determinação: o átomo, na verdade, ele não é indivisível, como Dalton havia colocado. Ele sim apresenta partículas menores ali na sua composição. A gente fala que esse estudo realizado por Thomson levou à descoberta dos elétrons, que, como sabemos, são as nossas cargas negativas. Mas não mudou muito, não, tá? Olha só o que ele apresentou como sendo o novo modelo. O átomo seria uma partícula maciça, mas não indivisível. Seria formado por uma geleia com carga positiva e nessa geleia estaria ali incrustado, grudado os elétrons, que são nossas cargas negativas, tá? Sempre em mesma quantidade, para manter a neutralidade do átomo, né? O que eu tenho de carga positiva equivale às minhas cargas negativas. Assim, eu tenho o meu átomo neutro. Quando a gente fala do modelo de Thomson, a gente faz associação ao pudim de passas, tá? Aquele pudim que você pega, né, coloca os ingredientes lá no liquidificador, ovo, leite condensado, leite, bate, faz aquela massa homogênea e derrama na forma, né? Tem gente que põe caramelo ali no fundo. Só que antes da gente derramar aquele líquido homogêneo ali na forma, a gente vai espalhar passas no fundo da nossa forma, tá? Depois a gente vem com aquele líquido, leva o pudim para assar. Aí vai formar aquela massa, né, levinha, que é do pudim. Quando a gente desenforma o pudim, aquela massa clarinha, né, que se refere ao pudim, representa essa geleia com carga positiva e as passas mais escuras ali, grudadas ali na parte externa, seriam os nossos elétrons. Olha aqui como que ficou a representação do modelo proposto por Thomson. Mantém a característica, tá vendo? Da esfera. Aí aqui essa parte mais escura aqui é a nossa geleia, com as cargas positivas, representada por esse sinalzinho de mais aqui. E aqui, grudado na mesma quantidade, as nossas cargas negativas, que está aqui nessas esferas verdes aqui com o sinal negativo. Certo? Então, nós já vimos aí uma mudança, né? Que o átomo, na verdade, ele é divisível, ou seja, nós temos no átomo partículas menores que ele, as chamadas partículas subatômicas. Aí, gente, vamos fazer mais um salto aqui nas descobertas feitas pela ciência. Agora, nesse momento, já se estuda, já se tem conhecimento a respeito da radioatividade dos átomos. Rutherford, inclusive, é um dos estudiosos desse fenômeno, juntamente com Madame Curie e seu marido, tá? Os principais responsáveis aí por esse estudo e descoberta dessa característica do átomo. Então, ao descobrir essa propriedade, o que Rutherford pensou? Vou realizar um experimento. Pegou o polônio, que, como vocês sabem, é um elemento altamente radioativo, e o protegeu aqui com esse cubo de chumbo, tá? Só deixando um orifício aqui à frente, aonde essa radiação iria sair. À frente desse orifício, ele colocou uma folha de ouro, né? Uma fina lâmina de ouro, tá aqui representada. E protegeu essa lâmina todinha por uma tela fluorescente, tá? De sulfato de zinco. Por quê? Porque na medida que essas partículas alfa, né, que estão presentes aqui na radiação do polônio, batessem nesse material aqui, iriam produzir uma certa luminosidade. Então, dessa forma, ele saberia aonde essa radiação estaria batendo aqui na tela fluorescente. O que era imaginado na época? Né? O modelo atômico era essa esfera, né, como o Thomson havia proposto, composta de cargas positivas e
na mesma quantidade ali, grudada nessas esferas, estariam as nossas cargas negativas. Então, o que que o Rutherford pensou? Quando a radiação batesse aqui na lâmina de ouro, a maior parte dessa radiação, né, ou ela toda, ou grande parte dela, ia bater e voltar, né? Rechicotear foi o termo usado. Só que, para sua surpresa, a maior parte da radiação atravessou a lâmina de ouro, tá vendo? Olha a maior parte da luminosidade sendo produzida aqui nas costas da lâmina de ouro. Algumas dessas partículas esbarraram em alguma coisa, ó, desviou seu caminho, mas atravessou também, e outras poucas obedeceram o pensamento que o Rutherford tinha inicialmente. Bateram aqui e voltaram. Ó. A questão aí que ele falou de reticotear. Aí levanta-se a seguinte questão: como o átomo é composto dessa, né, o átomo representado por essas esferas, como havia dito Thomson, como que passa essa grande parte de radiação? Porque se fosse essa formação, igual está aqui representado, a maior parte da radiação ela não ia ter espaço para passar. Ela, né, ia chegar aqui, ela ia encontrar barreira e ia voltar, conforme ele pensou inicialmente. Aí Rutherford, então, falou o seguinte, gente, então essa representação que a gente tem do átomo não é a verdadeira, não é a que realmente representa a estrutura atômica que a gente tanto quer entender. Aí, depois da realização desse experimento, né, Rutherford ficou pensando, realizando experimentos e propõe para a gente um novo modelo, uma nova representação, dizendo, né, afirmando aí que o átomo não é maciço e nem divisível, como Thomson já havia provado. Aí Rutherford coloca para a gente a seguinte afirmação sobre o átomo. Seria formado por um núcleo muito pequeno com cargas positivas e aonde estaria praticamente toda a sua massa. O restante, gente, era uma grande quantidade de espaços vazios. Por isso, a maior parte da radiação das partículas alfa conseguiu ultrapassar a lâmina de ouro. E na região mais externa estariam os elétrons, as nossas cargas negativas, tá? Foi Rutherford, gente, que determinou a relação massa-átomo, tá? Quando ele faz essa determinação aqui, que o núcleo é pequeno e ali se concentra toda a massa do átomo, né? Ele faz essa relação. Para vocês terem uma ideia, a massa do átomo é tão pequena em relação ao seu tamanho total que a gente pode fazer a seguinte assimilação. Imagina o estádio do Maracanã. Agora, vamos para dentro do estádio. Vamos pegar aquela linha branca, né, com aquela bolinha que tem no meio do gramado. Ali a gente coloca uma bola de tênis, vocês sabem que ela é bem pequena. Então, essa bola de tênis que está ali no centro do gramado do Maracanã representa o núcleo e a sua massa. E o restante do estádio seria o núcleo, tá vendo? Como que a quantidade de massa é muito pequena em relação ao tamanho total do átomo? E foi Rutherford que conseguiu provar isso com aquele experimento. Então, os elétrons ficariam ali ao redor e Rutherford falou: além dessas cargas positivas, tem mais alguma coisa ali no núcleo, só que ele não conseguiu determinar o que que era, tá? O modelo de Rutherford, gente, a gente associa ao modelo planetário. Olha aqui a representação dele, ó. O núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas aqui ao redor do núcleo, tá? Então ele propõe que o núcleo aqui, né, contendo a massa, as cargas positivas, essa quantidade de espaços vazios aqui, ó, e aqui os elétrons girando ao redor desse núcleo nessas órbitas aqui que ele representou como órbitas elípticas, tá? Então, Lília, esse é o modelo que a gente usa até hoje? Não. Por quê? Na época,
Rutherford foi questionado da seguinte forma: se estamos trabalhando com cargas opostas, núcleo formado por cargas positivas e essas cargas negativas aqui na região mais externa, não vai acontecer que num determinado momento, né, esse giro aqui dos elétrons em volta desse núcleo, eles possam se aproximar, né, a atração das cargas positivas sobre as negativas seja tão grande que elas sejam atraídas para o centro, ou que ao ficar aqui, né, nessa rotação aqui em volta do núcleo, essas cargas positivas, esses negativos, desculpa, esses elétrons vão se distanciando e o núcleo perde qualquer forma de atração sobre eles? Tefor não conseguiu responder a esses questionamentos, tá? Algum tempo depois deste modelo proposto por Rutherford, um outro cientista chamado Cavendish confirma a ideia de Rutherford, né, determinando a terceira subpartícula que nós conhecemos hoje, que seriam os nêutrons, né, que compõem ali o núcleo do átomo juntamente com os prótons. Então, beleza. A partir dessa representação, gente, surgem algumas ideias que a gente fala que são derivadas desses modelos atômicos, que a gente vai entendê-las aqui um pouco. O que seriam essas ideias? Todo átomo possui número atômico, que é representado pela letra Z maiúscula, que corresponde ao número de prótons desse átomo, tá? Então, aquelas cargas positivas que estão lá no núcleo seriam esses números atômicos, essas quantidades de prótons aí. Todo átomo tem o seu. E, além disso, eles têm também o número de massa, que é representado pela letra A maiúscula, que é determinado como? É a soma do número de nêutrons mais o número atômico, ou seja, o número de prótons, tá? Que vai ser expresso da seguinte forma: A, que é o número atômico, vai ser igual à soma, desculpa, o número de massa, né? Vai ser igual à soma do número atômico ou número de prótons mais o número de nêutrons. Então, aquelas subpartículas que estão concentradas no átomo, tá? Protegidinhas ali e não vão sofrer nenhuma alteração, tá? Por convenção, determinou o seguinte: a gente vai ter lá o símbolo dos elementos, né, dos átomos, que a gente pode colocar aqui uma representação, assim, uma letra X, uma letra Y qualquer, tá? E a massa, número de massa, que é representado pela letra A maiúscula, vem aqui na parte superior do símbolo do elemento, à frente, tá? E o Z, que é o nosso número atômico, vai vir aqui na parte inferior, também à frente do símbolo do elemento. Isso foi convencionado. Em qualquer parte do mundo, essa é a representação feita para qualquer átomo, tá? Então, olha só como que ficaria aí essa nossa representação, ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ver que ali na nossa apresentação não apareceu, ela ficou convencionada dessa forma, ó. A gente teria um elemento qualquer, tá? Que eu vou representar aqui pela letra X, ó. Está aqui, ó, um X representando carbono, hidrogênio, qualquer que seja o átomo. Aqui na frente, na parte superior, ó, o A, que é o nosso número de massa. E aqui embaixo, na parte inferior, o Z, que é o nosso número atômico, tá? Então, sempre dessa forma, tá? Número de massa. E aqui embaixo, o nosso Z, que é o nosso número atômico ou número de prótons, tá? Lilian, você falou para gente, então, que esse número de massa aqui,
que é representado pela letra A maiúscula, ele é determinado pela soma do número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons, as partículas que se encontram no núcleo, certo? Mas você não falou também que o átomo tem 3 partículas fundamentais? Prótons, nêutrons e elétrons? Por que os elétrons não aparecem aqui? Não entra na determinação dessa massa? Pelo seguinte, gente, se a gente for determinar a massa relativa dessas partículas, ó, prótons, nêutrons e elétrons, a gente vai ter essa relação aqui, ó. Massa deles, tá? Ó. Do elétron é 1. Ó, desculpa, do próton é 1. Do nêutron também é 1. Agora, olha a massa do elétron, gente. 1 dividido por 1836. Então, isso aqui é um valor muito pequeno, né? Então, por isso, os elétrons não entram na determinação dessa massa. Outra informação sobre essas partículas seriam as cargas que cada uma tem. Os prótons, como vocês sabem, são as nossas cargas positivas, tá? Então, é representado assim, ó, por mais um. Os nêutrons só apresentam massa, são desprovidos de carga, por isso zero em relação à sua carga. E os elétrons, como vocês sabem, são as nossas cargas negativas. Então, representado aqui por menos um, certo? Entendido aí essas, né, melhor dizendo, essas primeiras ideias que foram retiradas ou, né, surgiram a partir desses modelos atômicos, dessas representações. Felipe, você quer perguntar alguma coisa? Você levantou a mãozinha aí? Alguma dúvida? Não? Podemos seguir? Alguém aí tem alguma dúvida? Quer questionar alguma coisa? Está tranquilo. Tá, então vamos lá. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Tá aqui, né, onde a gente tinha parado. Com essas ideias aqui, gente, a gente consegue determinar, tá? O número de prótons de um átomo, o número de nêutrons, a sua massa atômica, depende das informações que nós temos. Uma outra informação muito importante que a gente não pode deixar de falar nesse momento é que em um átomo eletricamente neutro, as partículas positivas e negativas têm que estar na mesma quantidade. Então, um átomo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? Isso só vai ser diferente caso haja uma alteração, que a gente vai ver daqui a pouquinho como que isso acontece. Então, vamos lá. A partir dessas determinações, gente, surgem então algumas características que serão comuns a alguns átomos, tá? Que são determinadas por essas palavrinhas aqui que a gente vai começar a estudar, a entender o que cada uma quer dizer. Então, eu tenho características comuns a alguns átomos que são classificados como isótopos. Lília, eu nunca ouvi essa palavra, o que isso quer dizer? Quando isso acontece, gente, a gente quebra a palavra, procura entender partes dela, porque assim, né, fica mais fácil a gente chegar a uma conclusão. Então, quando eu faço essa divisão aqui, ó, essa partezinha aqui, iso, quer dizer igual, e topos partes. Então, esses átomos que são isótopos, eles vão ter alguma parte, né, igual. Que parte seria essa? Olha aqui, gente, não temos uma letra P aqui, ó.
Essa letra P não é a inicial, não é a representação de uma subpartícula que a gente acabou de ver, que são os prótons? Então tá aqui, gente. Os átomos que são classificados, que são considerados como isótopos, eles possuem o mesmo número de prótons, mas vão ter diferentes números de nêutrons e, consequentemente, diferente número de massa. Então, quando eu olho para um átomo isótopo, aquele número, né, que é representado aqui na parte de baixo, que eu coloquei para vocês, que é uma convenção, o Z, o número atômico, ele vai ser sempre igual, tá? De todos. Então, olha aqui a representação que a gente tem aqui, ó. O primeiro átomo é o prótio, tá? Que é o nosso hidrogênio, H, que está representado lá na nossa tabela periódica. Olha aqui, o próton, a carga positiva lá do núcleo, tem um, tá vendo? E aqui um elétron. O segundo é o deutério, representado pela letra D. Olha aqui a quantidade de prótons, a nossa partícula vermelhinha aqui, ó, um também. Só que agora ele tem um próton, um elétron, só que ele tem um nêutron, que não tinha aqui no primeiro. Olha a diferença do número de nêutrons aqui. E o terceiro, que é o trítio, representado pela letra T, mantém a quantidade de prótons, ó, os três é igual, todos os três têm um, só que esse trítio já tem duas partículas amarelinhas aqui que representam o neutro, tá? Então, quando eu olho para átomos que são classificados como isótopos, essa característica, né, essa semelhança, eu consigo visualizar imediatamente, porque está ali representada junto com o símbolo do meu elemento, aquele valorzinho que vem ali na parte de baixo que a gente já falou, tá? Lília, então se você está falando que os átomos isótopos têm o mesmo número de prótons, né, o mesmo número atômico, eu posso dizer que esses átomos, eles são os mesmos? Pode. Sabe por quê? Porque os prótons, gente, eles são responsáveis pelas características dos átomos, tá? Então, quando eu falo que um átomo é isótopo, eu estou tratando do mesmo elemento. Aqui, nessa representação aqui que a gente tem, o prótio, o deutério e o trítio, são isótopos de quem? Do hidrogênio, que é o elemento que a gente conhece, que está representado lá na nossa tabela periódica. Então, Lilian, todos os elementos que a gente visualiza, encontra ali na tabela periódica, eles têm isótopos? Isso mesmo. A representação que está ali na tabela, gente, é do elemento mais abundante, o que é mais fácil de ser encontrado. Por isso que o hidrogênio está lá. O deutério e o trítio são elementos mais raros, mais difíceis. Então, todos os elementos que compõem a nossa tabela vão ter isótopos. Uns terão dois, outros terão três, tá? E o que tá, a forma que está representada ali na tabela é o que é mais fácil de ser encontrado, o mais abundante, certo? Então, vou parar por aqui, né? Vou interromper a nossa apresentação por aqui, tá? Semana que vem a gente continua a partir desse ponto aqui, de identificar essas características, essas ideias aí que surgiram com a representação dos modelos atômicos, tá? Dei uma lidinha na apostila, tá? Que é o nosso capítulo 2 aí, ó, que inicia lá na página, cadê a página 18, finalzinho da página 18, tá? Que tem o título lá da estrutura da matéria. Aí traz as representações que nós discutimos hoje, tá? E essas ideias aí que a gente começou a falar, tá? Os isótopos termina lá na página 21, tá? Aí, semana que vem, a gente termina de falar sobre essas questões aí, né? Essas ideias, essas características, e mostro para vocês mais um modelo atômico, que seriam os quatro aí que nós vamos discutir, certinho? Então, gente, só para confirmar aqui, que vocês sabem que a partir dessa semana tem chamada, né? Então, Felipe está presente, Mariana, Paloma,
Paula, Pedro e Vinícius, tá? No mais, gente, muito obrigado pela presença de vocês aí, tá? Pela atenção de sempre. E até semana que vem, tá? Qualquer dúvida, gente, é só vocês